CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos estudar hoje o livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz e psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. Então estamos iniciando o estudo em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Terminamos os mensageiros, ou melhor, o missionário da luz, e agora obreiros. Estudamos o nosso lar, mensageiro, missionário. Estamos aqui no quarto livro, Obreiros da Vida Eterna. Que Jesus então nos abençoe nesta tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho para fazer a nossa prece. Pedi e obtereis, é o capítulo 27, número 1, as qualidades da prece, item 1. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes que o peçais. Mateus 6, 5 a 8. No número 2 é pequenininho, vale a pena a gente ler. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. Então aqui estamos, Jesus em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, como está escrito no teu Evangelho. E também perdoando, Senhor, aqueles que nós ofendemos. Pedimos perdão a todos que magoamos, a todos que fizemos chorar um dia. E pedimos perdão. E temos também nesse momento a vontade de perdoar. Nós também perdoamos incondicionalmente, para que o amor verdadeiro brote, cresça, frutifique em nós. Ajuda-nos então, Senhor, a encontrar o equilíbrio e a paz em nosso coração, para não mais ofendermos, magoarmos o nosso semelhante, o nosso irmão. Ajuda-nos, inspirando-nos, protegendo-nos nesta tarde de estudo, e enviando os teus mensageiros para nos auxiliar. O André Luiz, quem escreveu o que iremos estudar esta noite e tarde. O nosso Chico, o médium, o instrumento que fez com que chegasse esses apontamentos até nós. Ajuda-nos, que esses espíritos nos inspirem, de onde estiverem. O nosso altivo, diretor da nossa casa, a esses espíritos amigos e guias pedimos a devida permissão, como pedimos a Ti, Jesus, para iniciarmos os estudos desta tarde, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, e que o amor sempre vença todas as dificuldades da vida, todas as nossas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus.
Iniciamos então o livro, como dissemos, Obreiros da Vida Eterna. Vamos aqui à introdução do livro, que tem como título Rasgando Véus. E essa introdução, quem assina é o nosso Emanuel, em Pedro Leopoldo, no dia 25 de março de 1946. Vamos lá. Eu não estou com o nosso lá aqui, mas creio que foi escrito em 1941. Hã? Não precisa não. Quando foi escrito o livro Nosso Lar? Estas imagens devem ser correspondentes. Não quero ver as imagens, eu queria ver a data, mas creio que seja 1941. Vê aí, por favor. Então vamos lá. Rasgando Véus, diz o nosso instrutor e mentor Emanuel. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, 1944. Então vamos lá. O Nosso Lar foi escrito em 44? Tudo bem. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. E engraçado, ainda hoje se vive como se nunca fosse morrer, né? Como se nunca fosse morrer. Quanto atraso em nossa sociedade. Quanta ignorância, Senhor. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação de caça? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover o céu em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial?
formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há um influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo? As penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica. E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre os mais remotos coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade, não contudo para o que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais.
como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituição, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores do outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Emanuel. Que beleza de introdução, não é? Então ele começa aqui com algumas interrogações feitas às religiões ortodoxas, aos religiosos ortodoxos, né? Como um pai zeloso ficaria no céu sabendo que o filho está no inferno? Como explicar isso? Como ir para um lugar onde não há mais trabalho, se na terra tudo trabalho e o céu é um lugar beatífico? Onde a misericórdia de Deus, quando na terra homens são libertos das prisões, quando cumprem as suas penas, quando homens são evangelizados nas prisões? Será que Deus é menos misericordioso? E por aí vai uma série de questões que não atende ao nosso raciocínio, um raciocínio lógico. Vem André Luiz falar da erraticidade. E o que vem a ser a erraticidade? Ele citou Allan Kardec, dizendo que é o local para onde vão todos os espíritos que necessitam de reencarnação. Nós sairemos daqui, iremos para a erraticidade. Não iremos para o inferno, não iremos para o céu. Seremos espíritos errantes. Espírito errante é aquele que necessita reencarnar. E de acordo com as afinidades, nos ajuntaremos com determinados grupos afins aos nossos pensamentos e sentimentos. Da mesma forma, e Leon Denis fala muito bem sobre isso, hoje de manhã nós estudamos, em que nenhuma criança nasce sozinha, tem uma mãe para gerar, uma família para criar. Ele, por mais pobre e miserável que seja, ele vai ter uma roupinha, ele vai ter um leite, ele vai ter um alimento. Então, mãos espera o reencarnante, é ou não é? Nós fomos recebidos aqui. Do outro lado do túmulo também, mãos nos esperam lá. Mãos amigas, mãos fraternas, mãos amorosas estão nos esperando. E esses espíritos zelam por nós enquanto estamos aqui na Terra reencarnados. Então ele colocou ali que desde o Egito Antigo, desde a Roma Antiga, a questão é a mesma. O que acontece depois do túmulo?
O Espiritismo vem desvendar, vem rasgar esse véu, mostrando-nos o que acontece por provas irrecusáveis, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Provas irrecusáveis através da mediunidade. Que a vida continua, que a morte não existe e como se comportam as sociedades no mundo espiritual. Ele colocou ainda casas, famílias, lares se estendem no mundo espiritual. Nós estudamos o livro Nosso Lar, o primeiro da série. Lá estava André Luiz sendo recebido por Lísias, na sua casa, por sua mãe. E ela tinha acabado de receber a netinha que veio da terra. Aguardava a filha querida para retornar a um corpo carnal onde seu marido já a esperava. Que beleza de raciocínio, de estudo, um raciocínio lógico que somente a doutrina espírita nos dá. Esse é o resumo do que a gente leu aqui agora. Question? No question? Então vamos lá. Capítulo número 1. Convite ao bem. Eu tenho que ler, não tem jeito, né? Depois a gente explica o que leu. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo de Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da terra. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imersamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopus, Sírios, Antares brilhavam infinitamente, figurando-se-nos belezas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem a esferas distantes. Que beleza, ele descrevendo o céu, descrevendo as estrelas do céu numa linguagem poética. André Luiz também é poeta, viu? Quanta beleza! E ele, como deve ser bonito ver o céu de lá, hein? Como deve ser lindo, não tem luz, não tem nuvem. Então você aprecia o céu com uma clareza muito maior. Quando nós vamos para uma cidade interiorana, a Via Láctea parece que você vai pegar, né? De tão bela. Quando algumas vezes eu fui para a Amazônia e fiquei no meio da selva, à noite parecia que a estrela estava caindo ali atrás, depois do rio, de tanta beleza. Que céu iluminado! Não tem nada, é escuro, uma escuridão total, né? Só tinha lá a clareira que a gente abriu para ficar ali acampado. Então, é de uma beleza
indescritível. A gente não esquece que no primeiro parágrafo ele fala do serviço das entidades, no primeiro parágrafo que a gente leu, junto aos círculos mais baixos da via espiritual. Não vamos nos esquecer que nós terminamos o nosso livro Os Mensageiros com um adeus, né? O adeus do nosso irmão Alexandre, que iria para outras instâncias de trabalho superiores, em que eles se despediram comovidamente. E ali, André Luiz acompanhou Alexandre, houve as despedidas, retornaram ao nosso lar e agora vão sair em nova expedição. Ali ele trabalhou junto a alguns lares, como por exemplo, da reencarnação de Segismundo, né, que nós estudamos aqui em várias aulas, aquele capítulo complexíssimo e de uma beleza profunda, a reencarnação de outros espíritos ali. Então ele veio retratando o trabalho dos espíritos junto a uma casa espírita organizada, né, o trabalho do passe, enfim. Agora é um outro grupo de tarefas junto aqui à Terra. Tudo bem até aí? Vamos ver se eu tenho garganta para ler tudo, né? O templo é diferente de tempo. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Jerônimo, o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que quase a totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas. E, demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos, por nossa vez, o recinto radioso. Então, aqui a gente tem um novo instrutor, o nosso irmão Jerônimo, né? E seguiria com eles o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, mais o André Luiz.
Mas eles entraram num templo onde muitos espíritos desencarnados lá estavam, jovens, velhos, muitos espíritos, e ouviriam a palavra de um instrutor chamado Albano Metelo. Albano Metelo. Tudo bem até aí? Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhes teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino Glória aos servos fiéis. Aí vem aqui o hino, né? Eu não sei a música, eu vou ler. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombra de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam acúlios do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Só vou dar uma paradinha aqui, é muito bonito, e nós teremos a oportunidade de exemplificar o que está escrito aqui. Teremos tempos difíceis, já começou. Teremos tempos difíceis, fome, miséria, dor. Qual deverá ser o nosso comportamento diante do cenário que se desenha? Temos que orar muito. Oremos então, para não vacilarmos, para sermos exemplos de cristãos, para sim sermos dignos de pertencer a uma casa de amor, agindo com amor. Como ele colocou aqui, mensageiros da paz, que sejamos semeadores de esperanças, mensageiros da paz. Onde houver dor, que levemos alegria. Onde o mal ameaça a obra do bem, que a gente possa abrir a porta oculta da misericórdia. Onde o ódio, que ele nos auxilia a cultivar o bem, a cultivar as bem-aventuranças, no sacrossanto amor de Deus. Senhor, são eles, teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, as vestes da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Então que a gente tenha isso nesses tempos difíceis também.
eu estou lendo aqui, pedindo ao Senhor para todos nós que estamos estudando aqui, que estão nos ouvindo, né? A luz da perfeição, o amor, a sabedoria, a paz, a força da fé, a coragem, a graça da esperança, e que a gente leve o remédio retificador, o remédio da esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis em teus eternos dons, e teus eternos dons na fronte lúcidas dos bons, os teus servos fiéis. Profundo, né? O instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Em se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu: não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalham ainda no campo da própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou: mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Humildade, né? A gente viu humildade nele. Oh, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. E olha o que nós vimos, as cenas deprimentes, né? Quem abriu o celular, as cenas deprimentes que estão decorrendo após o pleito eleitoral. Quanta tristeza, quanta agressividade, quanta maldade, quanta ignorância em nossa crosta. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam uma mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que prepararam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir, e os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Olha só, os espíritos que se preparam para reencarnar na crosta terrena são ousados no pedido de trabalho. Olha só, ousados nas solicitações de trabalhos e arrojados no bom ânimo. Por que chega aqui e quer esmurecer? Por que acha que tem muito trabalho na casa espírita, como eu escuto toda hora? Além de não fazerem nada, alguns não fazerem nada, querem me tirar do trabalho.
dizendo que tem muito trabalho aqui, que eu tenho que diminuir os estudos, que eu tenho que diminuir a carga de trabalho. Ora bolas, não pediram? Está aqui, o André Luiz aqui está dizendo. O médium pediu para vir trabalhar, pediu para vir estudar, ousadamente. E sabe qual é a resposta que a gente dá? A gente abre mais frente de trabalho ainda. Espírita não tem que ser preguiçoso, tem que trabalhar. Ninguém vai morrer de trabalhar na casa espírita por isso. Ninguém vai morrer por isso. Pelo contrário, vai ter mais saúde ainda. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Boa pergunta, né? E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar um insulamento egoístico a partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e os injustos? Olha o que ele está dizendo. Nós vamos lá para os páramos celestes e os irmãos que estão na ignorância. E quanta ignorância, repetimos, é o que nós estamos vendo aí na nossa terra, Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Quantas escolhas equivocadas de irmãos nossos, espíritas, médiuns, que assumiram esse compromisso antes de vir e escolhem o aborto como solução de uma gravidez indesejada. Quantos de nós, espíritas, médiuns, escolhem ou escolhemos a liberação das drogas? Quantos de nós, espíritas e médiuns, escolhemos a ideologia de gênero contra a liberdade de expressão, contra Deus, contra o Cristo, porque estamos vendo esse filme acontecer em outros países, em outras sociedades irmãs de outras nações? O que fazer? Repito, o que fazer? O que fazer com esses que deturpam tudo que está escrito, modificando a linguagem, que a gente tem que ter cuidado com isso, que está aqui nessa obra, nessas obras mesmo que estamos estudando, que acham que Allan Kardec tem que ser atualizado porque está ultrapassado, que escrevem livros dizendo que Jesus precisa ser atualizado. Meu Deus, quando falamos de ignorância desses irmãos que estão ainda no crime, esses que acham que sabem muito é que são mais dignos de compaixão. São ignorantes fantasiados de intelectuais, ignorantes fantasiados de fariseus hipócritas, pseudos sábios. Continuemos então.
Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percrucientes e exclamou depois de curta reflexão: nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se trancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro de soluços? Nobilíssimo todo impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre o júbilo de alguns identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Olha como pensam esses benfeitores. O mesmo pensamento do nosso Dr. Bezerra de Menezes, que quando recebe o convite de ir para uma instância superior, convite de Maria, mãe de Jesus, ele pede para ficar na terra, continuando enxugando as lágrimas daqueles que sofrem. Graças a Deus nós estamos aqui porque eles não viraram as costas para a gente. E no lugar desse benfeitor chamado Metelo, nós nos colocamos aqui também. Com tantas bênçãos recebidas, nós vamos virar as costas para os ignorantes? Vamos virar as costas para os famintos? Enquanto nós temos que comer, que nos saciar o estômago e a alma? É uma pergunta que temos que nos fazer. Vou cuidar de mim? Vou fazer o meu? Como infelizmente escutamos até mesmo em casas espíritas, eu faço o meu e vou embora? É isso que nós queremos para a gente? Eu vou fazer o meu e pronto? Que atitude egoística é essa? Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu um novo acento no verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar o apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos, consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava
de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, correndo às zonas mais baixas e obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal. Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subi sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Entenderam? Ele está falando desses vales de dores, que eles vão lá ajudar. Que outrora ele estava subindo o Monte da Luz, mas quando ele vê a luminosidade daquele vale que ele se enojara, né? São seres que estão lá porque querem estar daquele jeito, ele vê a claridade e um espírito guia, diz que é o próprio Jesus que o foi visitar para aliviar aquela dor. A partir daí, ele passou a ajudar a esses sofredores. Então, quem quiser ser o primeiro, seja o último, né? Não recomendou o mestre? Ele veio nos ajudar, graças a Deus. E podem ter certeza, nós estamos aqui hoje graças ao auxílio desses espíritos, graças ao auxílio de Jesus Cristo. Por nossa vez, temos que dar a mão para o nosso irmão que sofre, que está sofrendo agora. Bem entendido? Eu estou lendo muito rápido? Está boa a leitura? Se quiser, eu começo tudo de novo. Não? Não teve jeito, tivemos que ler todo o capítulo. E não vai dar para a gente ler tudo, né? Já tem 50 minutos aí de leitura. Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes.
É por esse motivo que necessitamos temperar nosso impulso de elevação com saldo em entendimento, evitando a precipitação dos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Vamos parar por aqui? Nós lemos bastante, né? Aí vocês vão me lembrar semana que vem, tudo que o nosso irmão Metelo falou aqui. E o auxílio que ele vai dar agora a essas regiões, né, inferiores. Tem aí o marcador? Não, né? Tem sobrando aí? Não, eu botei no outro livro, não peguei. Então vamos fazer a nossa prece, depois pega, não faz mal. Vamos fazer a nossa prece. Foi bom o estudo? A leitura, né? Não teve jeito. Estou lendo o discurso aqui do nosso irmão Metelo. Mas com a leitura vocês estão compreendendo o que ele está dizendo? Sim. Então, o Metelo é um instrutor que lá no templo ele está fazendo um discurso, né, fazendo uma palestra. Ele está dizendo da importância desse trabalho junto à crosta terrestre, junto aos mais sofredores, tanto encarnado quanto desencarnado. Ele está dizendo da importância disso, e que outrora ele também estava seguindo em frente, não queria saber desse trabalho. Mas quando ele viu Jesus vindo, quando ele teve a consciência que só estava naquela posição porque foi ajudado, ele veio para ajudar também. O tempo todo eu estou lendo e está vindo na minha mente, uma imagem das cenas que eu vi hoje, de destruição, das cenas de selvageria que nós vimos hoje. O que será, né? O que será do nosso país? Será que a gente vai ter liberdade de ir e vir em alguns lugares? Né? Vai ficar difícil sair de casa, hein? Então vamos orar a Jesus, primeiramente agradecendo pelo esclarecimento. Em segundo lugar, pedindo por esses irmãos nossos, filhos de Deus, que na ignorância estão ainda no caminho do mal, fazendo o mal, sendo instrumentos da lei para esta sociedade que foi muitas vezes indiferente a todas essas dores. Em terceiro lugar, pedimos por aqueles que já são esclarecidos, que já somos os esclarecidos pelo Teu Evangelho de luz, Jesus, que já fomos esclarecidos pelo Mestre Kardec, para que tenhamos coragem de enfrentar as dores que se aproximam e agirmos como espíritas cristãos em todas as situações a que formos colocados à prova. Que o amor e a caridade sempre fale mais alto em nossas almas, em nossos corações. Que sejamos sempre inspirados pelo Mestre Jesus, sempre inspirados pelos seus enviados, os nossos guias espirituais, e que saibamos cumprir com o nosso dever pelo qual aqui estamos, porque pedimos, porque imploramos. Que saibamos, Senhor, dignificar a posição que ocupamos neste momento, no lugar onde estamos. Que Deus abençoe e proteja a nossa casa de amor. Que Deus abençoe e proteja os trabalhadores desta casa. Que Deus abençoe e proteja a todos nós, encarnados e desencarnados, trabalhadores
do Centro Espírita Altivo Panfiro, esta casa de amor. Em nome do nosso irmão altivo e da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, agradecidos ao nosso irmão André Luiz e ao Chico, ao Emanuel, que Deus abençoe esses espíritos, amigos e irmãos. Em nome de Deus, acima de tudo, encerramos então os estudos da tarde, noite de hoje. Que assim seja.